Antes de começar a entrar no testemunho propriamente dito, eu quero que você feche seus olhos. Todo mundo, feche seus olhos. Há algo de muito especial na sua vida. Há caminhos que só você pode trilhar, só você. E o inimigo não está satisfeito com isso. Ele tem ódio disso. E ele quer destruir as nossas vidas. Principalmente nós que somos jovens e que temos a vida inteira pela frente para fazer a vontade dele. Ele não fica feliz quando você está no caminho certo. Ele não fica feliz quando as suas prioridades estão certas. Ele não fica feliz quando você acerta o caminho em direção a Jesus. Ele não fica feliz quando você se arrepende dos seus pecados e deixa o pecado de lado. Ele não fica feliz. E ele vai fazer de tudo para destruir a sua vida. Mas há um sangue que é mais poderoso do que qualquer força do diabo. Há um sangue que limpa, que purifica. E não há nada que resista a esse sangue. O diabo, durante um período da minha vida, tentou me acabar. Eu só pensava em morte. E o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração essa noite que tem pessoas aqui que estão na mesma situação. Que não tem mais vontade de viver. Que não tem mais perspectiva de futuro. Que estão com os sonhos mortos. Mas hoje é noite de vida. Hoje é noite de vida. Deus quer derramar vida sobre nós. Nós somos jovens, nós somos fortes. E Deus quer derramar vida sobre nós. Vida. Durante esses momentos na minha casa, que eu só pensava em morte. Só pensava em morte. Eu sentei no meu sofá e eu não conseguia fazer mais nada. E eu só conseguia cantar essa música. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a nós vamos falar aqui sobre prioridades, sobre entrega, sobre renúncia, Pai. Nós vamos falar sobre coisas que todos nós passamos, Deus. Sobre anseios, sobre sonhos, sobre propósitos, Deus. Pai, nós, como jovens, estamos construindo a vida agora. Pai, e às vezes é tão difícil, Deus, é tão difícil, Deus, fazer a Tua vontade, é tão difícil renunciar a nós e fazer a Sua. É tão difícil largar os nossos vícios, os nossos pecados, Pai, é tão difícil, Pai, seguir o caminho da cruz. Pai, mas o véu já foi rasgado, Pai, nós temos livre acesso ao Senhor. O Senhor prometeu que enviaria o Consolador para nos ajudar e nos ensinar todas as coisas. Pai, eu peço que esse mesmo Consolador venha ensinar aos nossos corações essa noite. Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais, Pai, os nossos corações, para que nós possamos, Pai, estar alinhados com essa verdade, Deus, que é a Tua palavra, que é o que o Senhor diz. Oh, Deus, abre os nossos corações
Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda resistência, Deus. Eu repreendo, Deus, todo espírito de morte, Pai. E eu profetizo vida sobre os nossos jovens. Eu profetizo vida, Deus. Vida, eu profetizo, Senhor, sonhos sendo restaurados nessa noite, Pai. Passos sendo dados, Deus. Pai, eu profetizo vida, Deus. Eu profetizo ressurreição, Deus, de sonhos, de vida, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Gente, não era esse começo que eu estava planejando. Estava planejando um começo super descontraído, nossa. Mas o Espírito Santo é assim, né? Ele só obedece. E o tema dessa noite, que foi proposto através do meu testemunho, né? É prioridades. Quais são as suas? E eu quero lançar essa reflexão para você. Quais são as suas prioridades? O que você tem feito? Quais são os passos que você tem dado? Quais têm sido as suas prioridades? E quando o Renato pediu para eu dar esse testemunho, veio muito forte no meu coração que prioridades, antes mesmo de saber que ele ia colocar lá sobre prioridades, né? Que ele pediu só para eu dar o testemunho, e daí depois colocaram sobre prioridades. Mas prioridades está totalmente relacionado à semeadura. Por quê? Porque você só semeia onde você dá prioridade, certo? Então, se você quer ser um bom profissional, se você quer ser um bom médico, um bom advogado, você vai semear onde? Uma faculdade, você vai estudar, você vai se preparar para isso. Aquilo ali vai ser a sua prioridade. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre prioridades, mas Deus colocou muito forte no meu coração de falar sobre semeadura, sobre semear aquilo que Ele mesmo entrega para nós, né? E aliado então a essa reflexão sobre quais são as suas prioridades, eu queria propor outras reflexões para você. Então, o que você tem plantado condiz com a realidade que você quer colher amanhã? O que você tem plantado hoje? Pensa aí, na sua semana, no seu mês, nos seus dias, no seu trabalho. Você tem plantado aquilo que você quer colher no seu futuro? Você tem dado passos em direção ao futuro que você deseja viver? Ou tem vivido meio que de forma pouco intencional? Se eu chegar a algum lugar, cheguei. Então, não vou fazendo isso aqui de forma largada. Suas prioridades te fazem ser a melhor versão que você pode ser hoje? Ou você gasta só 5% daquilo que você pode ser, daquilo que você tem, fazendo aquilo que você faz? Reflitam aí. Enquanto isso, eu quero ler lá em Mateus 25. Eu já vou para o testemunho, tá, gente? Mateus 25, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas. Deu 500 moedas de ouro. Ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. Eu quero que vocês memorizem essa palavra aí, capacidade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo.
Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, o receberia com juros. Certo, até aqui. Aqui nós temos uma situação em que 3 servos, eles tiveram uma oportunidade única na vida deles. Eles receberam essa missão, né, de guardar esse dinheiro. Só que só 2 deles aproveitaram essa oportunidade. E foram lá e multiplicaram esse dinheiro e entregaram ao seu patrão. Um deles, com medo, com receio, com preguiça, né, a palavra do servo mau e preguiçoso, foi lá e enterrou esse dinheiro. E o que me chamou muita atenção quando eu estava lendo esse texto é porque o texto ressalta: eles deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O senhor desses servos, ele sabia qual era a capacidade de cada um, qual era a limitação de cada um. Ele sabia que se ele desse 500 moedas para o que recebeu 500, ele poderia produzir mais 500. Ele sabia que se ele desse 500 moedas para o que recebeu 100 moedas, talvez ele não conseguisse produzir mais 500, ele conseguisse produzir mais 100. E os 2 primeiros conseguiram aproveitar essa oportunidade, mas o terceiro... E reparem que lá no finalzinho, o que o patrão fala para o servo? Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, eu receberia com juros. Ele não fala assim, você devia ter multiplicado e transformado essas 100 moedas em 200. Não, ele fala, você poderia... Ele sabia a capacidade do seu servo e ele só pediu um passo, ele só exigiu um passo. Você não precisaria ter esforço nenhum. Era só você depositar o dinheiro no banco e eu receberia os juros. Ele só pediu um simples passo. Ele não pediu uma coisa grandiosa. Talvez se ele só fosse lá, sem esforço nenhum, e desse esse passo, eu vou depositar porque ele vai colher com juros. Esse simples passo, ele teria recebido esse elogio do seu senhor. Servo bom e fiel. Mas ele não deu um único passo, um simples passo. Pelo medo que ele sentiu do seu patrão, pelo comodismo, ele foi lá e enterrou essas moedas. A única coisa que ele tinha nas mãos, ele enterrou. E aí, ele foi chamado de servo mau e preguiçoso. E é sobre esses pequenos passos que eu quero falar com vocês hoje, que eu quero contar meu testemunho, como um testemunho simples, né? Um testemunho simples, um passo, eu considero bem simples da minha parte, mas um trabalhar grandioso de Deus, porque, como o Renato um dia falou, né? As coisas de Deus são simples. Mas quando a gente faz, quando a gente realiza, Deus vem com o extraordinário, com o sobrenatural e derrama sobre as nossas vidas. Então, partindo para o testemunho, eu me formei em letras, para quem não me conhece, né? Eu me formei em letras pela UEMS, lá em Dourados. E assim, quando eu entrei na faculdade, eu entrei porque eu gostava muito de língua portuguesa. Sei lá, acho que é isso. Eu entrei assim, eu estava muito em dúvida de qual faculdade que eu escolheria e tal, e aí eu falei, poxa, letras é uma faculdade que combina comigo, acho que eu vou fazer letras. E aí eu fui e assim, eu me apaixonei pela minha faculdade, eu tenho ótimas recordações, assim, foi um período que eu cresci muito, que eu estudei muito, que eu me doei muito. E nunca eu deixei de priorizar também o reino de Deus, sempre na casa de Deus, com o meu ministério, sempre fui mais na área da música, né? Principalmente antes de chegar aqui, eu sempre fui mais voltada para a área da música, eu não exercia outras atividades em outros departamentos, mas sempre fazia aquilo que era depositado nas minhas mãos dentro da casa de Deus.
Mas a minha faculdade, assim, foi muito especial para mim. E durante esse período, eu sempre tive o desejo de fazer o QCO, que é o quadro permanente quadro complementar de oficiais, acho que é uma coisa assim. E para entrar no exército, né? E eu tinha esse sonho, eu não sei nem porquê, assim, eu tinha esse sonho, não sei se é porque meu pai é militar, e eu achava muito linda a carreira militar, e tinha esse sonho, mas assim, no último ano de faculdade, eu fiz a prova do QCO. Só que assim, sem estudar, sem nada, só por fazer mesmo, tinha 2 vagas pro Brasil inteiro. E aí eu vim pra cá, a prova era aqui, eu morava em Dourados, vim pra cá, fiz, e até que não fui tão mal, fiquei em 90 e pouquinho, né, por ser Brasil inteiro, não fui tão mal. E eu fiz a prova, tal, mas não passei, não consegui chegar nas vagas que precisava. E tá, aí, como eu assim, me apaixonei muito pela minha faculdade, surgiu também um desejo muito, muito grande de seguir a carreira acadêmica, né? E aí eu falei, bom, vou terminar a faculdade e eu vou encarar o mestrado, porque, nossa, eu amo estar aqui, amo faculdade, amo a pesquisa, eu sempre gostei muito de escrever. E na minha monografia, eu gostei muito de fazer, fui bem sucedida na monografia, sabe? E aí as professoras até falavam assim, você está pronta para o mestrado, você está pronta para o mestrado e tal. Mas eu para ser bem sincera com vocês, para quem me conhece de pertinho sabe que eu nunca botei muita fé em mim. Eu não sou de botar muita fé em mim, mas o que aconteceu? Eu saí da faculdade e falei, quero fazer um mestrado, mas eu não queria fazer em Dourados, queria fazer fora. E ainda quando eu estava na faculdade, eu estou contando os detalhes para vocês verem como que a fidelidade de Deus é um negócio assim, fora de série. Quando eu estava fazendo faculdade ainda, eu sempre tive vontade de estudar fora. Até na minha faculdade eu queria sair, estudar numa universidade top, sei lá, uma das... Eu tinha essa vontade, esse sonho, mas eu fiz ali em Dourados mesmo, na época nem tinha condições de eu sair, meu pai já não morava comigo, ele era militar, era transferido de um lugar para outro, enfim. E aí, quando eu vinha para Campo Grande, eu gostava demais de Campo Grande, porque, para quem não sabe, eu sou de Curitiba, e o Thiago está aí para... Eu sou de Curitiba e eu, assim, sou apaixonada por Curitiba, sempre quis voltar para lá antes de conhecer Campo Grande. E eu gosto muito de cidade grande, enfim. Quando eu vinha para Campo Grande, eu falava, cara, essa cidade parece muito com Curitiba, nossa, é muito linda aqui. E eu passava em frente ao FMS e via aquela universidade enorme, assim, né? E eu falava, nossa, pensa se eu estudasse aqui já estava bom para eu estudar, né? Não precisava nem ser na USP, não precisava nem ser numa faculdade, nossa. Aqui já estava ótimo. Pensa se eu tivesse vindo estudar aqui, feito faculdade aqui e tal, mas fazendo faculdade de Dourado. Aí tá, daí quando eu fui prestar o mestrado, eu falei, eu não quero fazer aqui, não quero aqui em Dourados, quero fazer fora, se eu for fazer e tal. E aí minha mãe estava muito doente, nessa época eles moravam em Pernambuco, e a gente foi para lá. A gente não, eles. E eu fui visitar, depois que eu me formei, assim, logo em seguida que eu me formei, eu fui para lá ficar uns 3 meses, 4 meses com ela, né? Porque o casamento já estava marcado para um ano, no ano seguinte a gente ia casar. E eu queria passar um tempo com a minha mãe, enfim, já fazia muito tempo que eu não convivia com ela, né? E aí eu fui para lá. E aí, quando eu estava indo para lá, já organizando mala, tudo, eu fiquei sabendo do processo seletivo do mestrado aqui na UFMS. E aí eu falei, cara, seria massa se eu prestasse. Eu falei, nossa, mas eu capaz que eu vou conseguir fazer um mestrado aqui na UFMS, não conheço um bendita alma dessa UFMS, capaz que eu vou passar, né? Porque geralmente mestrado, você tem que ter um contato, ou, sei lá, já ter estudado na faculdade, né? Enfim. Aí eu falei, cara, quer saber, eu vou juntar minha documentação e vou para lá. Se der na louca, eu mando por Sedex tudo, e se eu passar, amém. Passei, né? Aí tá, fui para lá, ainda falei com a minha amiga, vamos fazer e tal, e ela, não, a gente não vamos passar e tal. Daí ela também fez. Aí tá, fui para Garanhuns, fiz toda a documentação, fiz pré-projeto, fiz tudo, tal, peguei tudo pelo Sodex, pai, vamos lá, vamos mandar, seja o que Deus quiser. Mandei tudo pelo Sodex, voltei para casa, falei, Deus, é só o Senhor nesse negócio, porque eu nem consegui preparar. Preparei o meu pré-projeto assim em dias, tendo como base o meu TCC e tal. Eu falei, Deus,
vão ler, vão dar risada esse pré-projeto, porque eu não tive tempo mesmo de fazer e tal. E aí eu fiz tal, mas aí eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu tô aqui para ficar com a minha mãe tá doente. Eu queria ficar uns meses com ela. E se eu passar na primeira fase, eu vou ter que voltar para fazer as outras fases. Então, se for aquelas, assim, né? Se for para eu entrar e passar em todas as fases, então que eu já passe na primeira. Se eu passar na primeira, eu vou ter a confirmação de que eu vou passar em todos. E depois que passa na primeira, eu preciso ter fé e acreditar que você vai passar nas outras, né? Enfim, eu falei, se eu passar na primeira, é sinal que eu vou passar em todos. Porque senão eu vou voltar, vou reprovar numa fase lá, não vai dar mais para eu voltar para ficar com a minha mãe, eu vou perder esse tempo. Mandei para o projeto, quando vi, projeto aprovado. Eu falei assim, meu Deus, já passei. Daí, não, mas acho que não. Aí tá. Passei em todas as fases, graças a Deus, 4 fases. Passei e tal, entrei na universidade, na UFMS aqui no mestrado. E depois eu fiquei sabendo, gente, que todos tinham orientador já. Tinham 20 vagas, entraram só 7, tinham 20 vagas, não sei quantos inscritos, entraram só 7 pessoas, o resto tudo reprovou. E todos, os 6, fora eu, tinham professor, tipo, já tinham sido orientados na faculdade e foram para o mestrado, ou já tinham um contato, eu vou fazer esse projeto, se alinha com, né, do orientador e tal. Eu era a única que não conhecia ninguém. Eu fui para a minha banca, o pessoal até falava, quem que é seu orientador? Eu falava, não sei. Como assim você não sabe? Não sei, eu entrei na sala para entrevista, né? Eu olhava assim, tipo, eu não sabia de ninguém, não sabia quem que era quem, não sabia quem que era meu orientador, quem que estava me avaliando, não sabia de nada. E, mais uma vez, Deus provou a fidelidade dele. Não é porque o meu projeto estava bom, não estava bom. Depois eu tive que corrigir um monte de coisa, depois eu tive até que mudar. Era porque eu era boa, porque, nossa, era super fluente em língua inglesa? Não, meu Deus, eu sei o básico. E eu fui bem na prova de proficiência em língua inglesa. Na prova de literatura, de conhecimentos específicos, gente, eu li... A prova estava tão específica que pedia os dois capítulos do livro. Tinha uma bibliografia gigantesca. Eu estudei, claro que eu estudei, me preparei. Mas tinha... As 2 perguntas eram sobre o segundo capítulo de um livro. E eu li o primeiro capítulo desse livro. Na semana que ia ser a prova, eu falei, cara, eu acho que eu vou dar uma lidinha pelo menos no começo desse segundo capítulo, porque li, acho que a primeira página do capítulo. E a primeira página do capítulo fazia um resumo do capítulo inteiro. Eu nem li o segundo capítulo, mas eu fiz uma resposta que eu acho que a professora deve ter olhado e falado assim, nossa, essa menina estudou muito. Mas não, era fidelidade de Deus. E no mestrado eu já percebi que foi a mão de Deus que me colocou lá. E eu já percebi que era Ele que estava me guiando, que era Ele que estava guiando meus passos. E eu não abandonei em nenhum momento as coisas de Deus. Sempre. Eu vim para cá, eu não conseguia vir na igreja, porque eu morava perto da UFMS. E eu não tinha carro, não tinha nada. Para andar de ônibus era perigoso, a noite não conhecia nada aqui. Mas eu nunca deixei de estar na presença de Deus. Às vezes eu ia sozinha, caminhando para a UFMS. Às vezes estava tenso, às vezes... achando que eu não ia conseguir, eu ia em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Às vezes eu cantava a semana inteira esse ano. Falava, Jesus, se não for sua mão me guiando aqui, não vai dar. Enfim, fiz o mestrado. Fiz o primeiro ano, 6 primeiros meses. E assim, eu fiquei num nível de esgotamento muito grande, porque eu saí de Dourados, do hall de amigos, saí do meu ambiente lá, da família, saí de longe de todo mundo, vim morar sozinha aqui. Não conseguia ir na igreja, porque, né, enfim, já expliquei. E aí eu estudava de segunda a segunda, porque era muito pauleira. E assim, eu estava dando meu sangue naquele momento, eu já ia casar. E eu fiquei muito esgotada nos 6 primeiros meses, enfim, fiquei esgotada, mas daí chegou janeiro, eu casei, né? Casei e a gente veio pra cá. E eu até esqueci de contar essa parte, mas o Jimmy também passou no concurso. Foi assim, eu passei pra cá e eu vim na loucura, assim, porque a gente ia casar, o casamento estava marcado, ele trabalhava em Dourados, eu falava, Deus, eu tô indo. O Senhor não sei, o Senhor faz a tua vontade, porque agora se o Senhor já confirmou no meu coração que é para eu vir, então o Senhor vai prover.
Em setembro, o Jimmy passou, ele já estava concursado pelo Banco do Brasil, em setembro ele passou no concurso do Ministério Público e tinha vaga para Dourados e para Campo Grande. E aí, claro que ele escolheu Campo Grande, né? Eu já estava aqui, né? Não tinha nem como escolher. Escolheu Campo Grande. E se eu não tivesse feito mestrado, gente, a gente não estaria aqui hoje. Então, olha aí. Enfim. Eu acho que eu já falei um monte de coisa que nem está no meu rascunho. Acho que nem vai dar tempo de falar tudo que está no meu rascunho. Enfim, eu fiz tal. A gente casou, veio para cá, eu já dei uma aliviada. E eu comecei a ficar esgotada, assim, muito esgotada daquele ambiente acadêmico, muita coisa na minha cabeça. Enfim, 2015 foi o ápice. Foi o ápice, assim, de esgotamento e de outras coisas também que aconteceram na minha vida. E eu entrei num período muito sombrio, muito escuro. Eu entrei em depressão mesmo, né? As pessoas que me acompanham sabem. Eu nunca falei isso pra ninguém, tipo, nossa, eu tive depressão. Nunca falei, é a primeira vez que eu tô falando, mas porque eu sei que eu tive, eu sei que... E depressão, todos nós estamos sujeitos, né? E eu entrei em depressão e eu não via mais nada na minha frente. Tinha dias que eu ficava o dia inteiro, eu levantava, eu abria a porta do meu quarto, eu falava, eu tenho que limpar essa casa. E eu não conseguia. Eu voltava para a cama, eu ficava deitado o dia inteiro. Da cama para o sofá, do sofá para a cama. Eu não tinha, sabe, como se uma coisa assim consumisse as minhas forças. Eu não tinha força para levantar, para comer, para fazer nada. E a partir disso, eu comecei a perder as perspectivas, os sonhos, as promessas de Deus. Comecei a sair da minha mente. É como se tudo que eu tivesse vivido não tivesse adiantado de nada. E a partir daquele momento, eu não tinha mais perspectiva de futuro. Eu achava que eu ia ser uma ninguém. Eu achava que as minhas sementes, elas estavam todas podres e que nenhuma ia frutificar, porque eu não era digna, porque eu não merecia. Eu sentia medo, eu sentia culpa, eu sentia tudo de ruim. E o diabo tentava minar a minha mente de todas as formas. Tentava minar a minha mente, meu coração. E foi um período bem longo que eu fiquei assim, nesse processo de, assim, muita luta interior, sabe? E eu sabia que era só eu que podia sair daquela situação, claro, com a ajuda do Espírito Santo. E, assim, hoje em dia a gente sabe que tem muitos tratamentos, né, para depressão, enfim, mas naquele momento eu não tinha nem condições de pedir ajuda, assim. Quem era a minha ajuda, a minha força era o Espírito Santo. Teve um dia que meu pai me ligou, todo mundo, né, à minha volta, recebi várias visitas, oração. Eu sei que eu estava sendo revestida 24 horas e é por isso que eu estou aqui hoje, porque senão eu não estaria. Eu sei que eu estava sendo revestida de orações, de ajuda. E eu sei que o Espírito Santo me trouxe a vida novamente. E teve um dia que meu pai me ligou e falou assim: filha, a sua vida é uma só. Você vai deixar escorrer pelos seus dedos? Só você pode viver a sua vida, ninguém mais. A vida é uma só, sua vida está passando. O que você está fazendo? O que você está fazendo com a sua vida? Levanta e você vai viver. Você tem que viver. Você tem que dar passos. E me marcou muito isso que meu pai falou. Enfim, eu encontrei forças para continuar a minha vida, a minha caminhada. Eu encontrei forças aqui, caminhando. Às vezes eu não tinha força, mas eu vinha, eu era abastecida pela presença de Deus, pelos meus amigos. E eu comecei a me envolver em vários departamentos, né? O Renato até brinca, a Fer é a que mais está em departamento. Está em todos os departamentos da DM Jovem, ela está. Mas foi um escape que Deus me deu. Eu comecei a me entregar, assim, meu tempo 100% integral. 100% integral é boa, né? 100% do meu tempo, eu comecei a entregar aqui na casa de Deus. Eu falei, Deus, então é isso. Eu não consigo ver perspectiva de futuro, minha vida profissional, vixe. As várias áreas da minha vida estão tudo escura, não estou conseguindo enxergar nada, está tudo errado. Mas eu
me entreguei para fazer isso aqui. E aí, nesse processo, eu comecei a descobrir coisas que eu nem mesmo sabia que tinha. O pessoal fala, nossa, Fer, eu nunca vi uma pessoa tão talentosa que nem você. Eu, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando. Porque, e é sério isso, é mais uma prova como Deus faz as coisas. Eu não me sentia capaz. E, por exemplo, eu comecei a desenvolver a decoração. Era uma coisa que eu gostava lá no fundo. Era uma coisa que eu nunca tinha feito. O pessoal, isso aí já vem de antes. Não, eu comecei a desenvolver aqui em Campo Grande isso. Fiz esse feeling para decoração. Sempre gostei de decoração, sempre me interessei, assim. Mas não tinha essa coisa, sabe? Essa coisa que está no sangue, né? O pessoal que abre empresa, não tinha. Comecei a desenvolver aqui. Ministrar louvor. Gente, quando a Josi mandou o áudio, gente, o que a Josi está falando? Falando para eu ministrar louvor, começar a ministrar louvor junto. Eu falei, Josi, eu não consigo fazer isso, eu sou muito nervosa, eu não consigo, não vou conseguir fluir. E eu aprendi. Claro que teve vezes que eu vim aqui tremendo de medo. Vim tremendo, vim com medo mesmo, mas vim. Teve dias que eu saí chorando aqui, achando que o Renato sabe, ele sempre ri de mim nesse dia, que eu saí chorando e eu achava que tinha sido, assim, um pesadelo, um louvor. Mas fiz e fui aprendendo. E eu estou aprendendo ainda. Eu ainda me acho muito incapaz de fazer. Eu venho porque é a graça de Deus. É a graça de Deus que me abastece. Até, gente, culinária. Eu não sabia fazer nada antes de casar. Minha mãe brigava comigo, falava, Fernanda, você tem que aprender a fazer um ovo frito, coitado do seu marido. E eu não sabia fazer nada. Diante de Deus, eu não sabia. Meu bolo ficava embatumado. Um dia eu fiz uma lasanha, mas ficou tão seca, tão seca, tão seca, que eu não sei como que o coitado engoliu a lasanha quando a gente era solteiro. Quando a gente era solteiro, ficou horrível a lasanha, horrível. E eu era muito ruim. E da minha família, a minha irmã tem dom para artes, ela fez artes visuais, ela sempre teve desenho, desde criança, com os cadernos de artes, tudo 10, 10, 10. E eu era uma negação, eu ficava olhando os desenhos dela e falava, nossa, não tenho, meu Deus, nada. Minha mãe fazendo trabalho manual, filho, você tem que fazer, você tem que ir aprender, você não quer aprender, tal, artesanato, essas coisas. Mãe, não tenho tato para isso. Começava a fazer, dava tudo errado. Nunca tive tato. Então, na minha família, assim, eu tenho tias cozinheiras, tenho um monte de gente talentosa, de verdade. E eu, talvez, vendo, né, e não sei, devo ter aprendido alguma coisa, mas nesse momento eu não sabia que eu tinha nada disso, porque nada disso eu desenvolvia. E eu era ruinzinha mesmo, gente. Mas Deus quis que eu desenvolvesse isso. E eu dei, talvez, nesse aspecto, eu era aquele servo que merecia só 100 moedas, não que merecia 500. Eu era o de 100 moedas. Mas ao contrário dele, né, que foi lá e enterrou, eu depositei no banco. Pelo menos eu depositei no banco. Eu não multipliquei, não virou 200, mas eu depositei no banco. E aí, nisso, eu fui desenvolvendo, e Deus foi dando graça, e fui desenvolvendo esses talentos, essas coisas na obra de Deus. E passou, e eu fiquei totalmente imersa nisso aqui. A ADM Jovem era a minha vida, assim. Nossa, tinha dias que a gente vinha lá no Paulão, coitado. O Paulão trabalha. Eu não trabalhava, mas ele trabalha. E eu ficava lá a madrugada inteira fazendo os canos. Eu lembro desse cano, gente. Olha, a Flávia falou, não deu nada. Eu falo, Fernanda, o que você está fazendo com esse cano, Fernanda? Está cortando esse monte de cano, o que vai virar disso aqui? Mas Deus honrou aí, ó. Deus honrou, tá aí, ó, o resultado. E virava madrugada e eu não vi o tempo passar, gente. Essa era a minha alegria, era o que me trazia vida. Era a minha alegria estar na casa de Deus, me derramar na obra dele, sabe? Era a minha alegria. Mas, a partir, crescendo, né, amadurecendo, eu comecei a ver que o meu chamado, e o chamado de todo mundo aqui, né, não está só ligado às coisas que você faz na igreja, não está ligado eu canto bem, então esse é meu chamado. Meu ministério é cantar, meu ministério é pregar, meu ministério... Claro que tem gente que tem esse ministério mesmo, esse dom, que sai o Brasilzão inteiro cantando e sendo bênção na vida de outras pessoas. Mas o chamado não se limita a 4 paredes, à igreja.
Muito pelo contrário, eu comecei a entender que quando Deus nos dá a oportunidade de exercer o nosso chamado lá fora, para as pessoas que não conhecem a Ele, isso é muito mais, não é que é muito mais precioso, né? Porque as duas coisas são, mas você cumprir seu chamado na vida de uma pessoa que não conhece a Jesus ainda, conseguir ganhar pessoas para Jesus, conseguir mostrar esse reino para as pessoas, isso não tem preço. E eu comecei a ver que o meu trabalho era só na igreja. Eu só fazia as coisas. Eu falei, Deus, quem que eu estou alcançando fazendo esse cano com essas luzes? Quem que eu estou alcançando? Claro que alcança, né? Eu estou exagerando aqui, mas quem que eu estou alcançando, Deus? Fazendo cortina para o retiro? E isso começou a gerar dentro de mim uma frustração. E aí eu comecei, claro que são setas também, né? Comecei a me comparar com as outras pessoas. Falo, puxa Deus, eu estudei 7 anos da minha vida para não estar fazendo nada. Estou dentro de casa o dia inteiro nessa casa, limpando banheiro, lavando louça. E eu gosto, gente, eu gosto de ser dona de casa. Gosto mesmo, gosto de ter minha casa cheirosinha, bonitinha. Gosto, nunca negligenciei isso. Só nos períodos mais tensos, né, amor? Nunca negligenciei isso também. E eu falei, Deus, o Jimmy concursar, tem o emprego dele, trabalha, tem o horário dele e tal, sai de manhã para trabalhar. A Josi, a assessora, ganha seus 20 mil reais por mês. O Renato, por falta de um, passou em 2 concursos seguidos, Deus. Não, eu não falei isso para Deus. 2 concursos seguidos. E eu não consigo fazer nada, eu sou um zero à esquerda profissionalmente. Eu sou uma burra, porque não é possível. Eu sou uma burra, uma porta, não consigo arranjar emprego. Não... Mas, enfim, deixa eu me localizar no meu testemunho. Tá. Aí, eu comecei a ver que, ao mesmo tempo que eu estava dando passos aqui na casa de Deus, né, amadurecendo nos dons e talentos que Ele tinha colocado na minha mão, eu estava sendo igual aquele servo de 100 moedas. Eu estava enterrando coisas que eu poderia fazer. Eu estava com medo de romper com o meu comodismo, eu tinha medo de assumir um emprego, ou eu nem entregava currículo. Olha só a besteira, reclamando com Deus que não tinha emprego, eu não entregava currículo nas escolas para dar aula, entendeu? E eu tinha medo do que me esperava, eu tinha medo, eu tinha anseio, eu tinha medo de não ter capacidade para exercer, para o pessoal, entrega o currículo na faculdade, Deus me livre, capaz que eu vou entregar, não tem condição para isso não tem inteligência para isso. E puro medo, puro negligência da minha parte mesmo, entendeu? E aí, eu comecei a enterrar a minha vida profissional e isso começou a gerar em mim uma frustração muito grande. Eu era uma pessoa frustrada profissionalmente. Frustrada, eu me sentia frustrada. Enfim, durante um tempo ficou esse sentimento no coração, às vezes conversava com um, com o outro, falava, quero trabalhar, eu queria sair de casa um pouco, nem que fosse para trabalhar no shopping, numa loja, eu queria trabalhar. E aquele sentimento frustrada, eu falava, nossa. Aí, ano passado, a gente foi... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes disso. Certo. A gente foi na conferência do Dunamis, né? E foi uma bênção, Deus falou muito com a gente. E na primeira mensagem, quem pregou foi o Theo. E ele pregou sobre Elias e Eliseu. E eu quero que vocês abram nessa passagem, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Deixa eu abrir aqui também. Aqui fala de como Eliseu ele estava, o que ele estava fazendo quando Elias foi ao encontro dele e colocou a capa sobre ele, chamando ele, né, para ser seu sucessor. E aí fala assim: Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Então ele já não estava parado, né? Ele estava fazendo alguma coisa. Na frente dele iam 12 pares de bois
e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. E aí, essa mensagem, gente, eu até recomendo, tem na internet, se vocês quiserem assistir. É assim, uma mensagem tão simples, mas com verdades tão profundas. E ele falou que quando Elias vai atrás de Eliseu não está na cama dormindo, nem com a perna para cima tomando tereré, Paola. Não estava tomando tereré. O que ele estava fazendo? Ele estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois. E ele não estava arando. Ele fala assim, para você arar a terra, a gente só precisa do quê? De 1 par de boi, né? Já é o suficiente. Ele estava arando com 12, ele estava fazendo além daquilo que a necessidade estava exigindo. Ele estava fazendo além. Ele estava trabalhando, ele estava plantando, ele estava agindo, dando passos. E aí eu estava falando assim, é muito mais fácil Deus te usar quando você está em movimento do que quando você está parado. Quando você está parado, acomodado, com preguiça, sem fazer nada, como que Deus vai chegar e vai colocar um compromisso na sua mão sabendo que você não vai estar pronto? Deus não vai chegar e falar assim, Jimmy, tenho essa obra para fazer com você na sua vida hoje. Aí o Jimmy vai olhar, não, Deus, eu não estou pronto ainda, não dá, eu não consigo fazer isso hoje. Mesmo que não seja algo que você vai fazer para o resto da sua vida, é muito mais fácil muito mais fácil Deus te usar e te chamar para um outro nível, para um próximo passo, quando você está em movimento. Como você vai dar o próximo passo se você está parado? Né? Acho que fez sentido. Então é muito mais fácil Deus te usar quando você está em movimento. E eu comecei a pensar, Deus, eu estou parada. Eu não estou em movimento, eu não estou cooperando com o Senhor. Eu não estou cooperando se o Senhor me chamar, eu não sei se eu estou pronta. Eu estou parada. Eu nem sei o que fazer, nem sei por onde começar, eu estou parada. Um conselho, então. Faça algo hoje. Se você está parado, se você está acomodado, se você não vê perspectivas, fala, é isso mesmo. É muito mais fácil Deus te levar para o que você deseja e para o que Ele deseja para você quando você está fazendo, quando você está dando passos, ainda que passos de fé. E quando Elias chegou em Eliseu fala, não, espera só um minutinho, ano que vem. Ele estava pronto, ele colocou a capa, ele falou, só vou despedir dos meus pais e eu já vou seguir caminho com você. E foi isso que ele fez. E isso falou muito, assim, entrou assim, falo, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar o próximo passo, eu preciso dar o próximo passo, eu estou parada. E aí também, os amigos, né, esses amigos que, né, começaram a falar, Fer, você tem um monte de possibilidades para fazer, você é talentosa, você pode fazer tortas e vender no Face por encomenda, você pode fazer bolo, cara, você faz bolo super bem, tudo, começa a anunciar. Teve gente, que eu nem sei quem, que queria fazer Instagram, publicando, decoração, bolo, tudo junto, misturado. E eu falei, gente, não é isso que Deus tem para mim, não. Sei lá, eu tenho medo de começar isso, nem sei se vai dar certo. Não, Fer, você, eu fazia uns colares de corda na época só para dar de presente. E aí, cara, você pode fazer aí os acessórios, tudo artesanal, handmade, fazer tudo certo. Você tem que usar, você tem que... Não, gente, mas não, eu acho que, sei lá, às vezes eu não sei se é isso, às vezes eu gostaria muito de fazer, é uma coisa que me daria muito prazer, mas... Sei lá, às vezes, será que não é um concurso? Eu estudei tanto, né? E não sei se é isso, será que não... Aí, mas será que se você não consegue... Eu não estava conseguindo estudar naquele momento. Não estava conseguindo estudar, gente. Eu sentava, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia passar, eu não conseguia. E todos os concursos que eu fazia, eu ia bem.
Não para passar, mas ia bem. E aí, já não sei quem falou, né? Aí o Renato falou assim, mas às vezes, se você não está conseguindo, às vezes é algo que Deus não... Será que Deus não está te direcionando para outra coisa também? Não sei, gente, não sei. Aí tá, passou, viemos para cá, para casa, de volta e tal. Até tem outro testemunho da viagem, né? Que a mãe do Renato teve uma visão, Deus nos livrou, Deus nos guardou. A mãe dele falou que sentiu o cheiro de vela, como se o diabo estivesse preparando algo assim, e com certeza ia sair morte dali. A gente voltando, e ela falou assim, era para ter um acidente e uns 3 de vocês ia morrer. E Deus guardou vocês. Eu fiquei orando a viagem, tadinha, ficou orando a viagem inteira, gente, ajoelhada e orando e clamando. E teve várias confirmações das irmãzinhas da Paola, uma não conseguiu dormir. Enfim, Deus nos livrou, Deus nos guardou. E aí eu cheguei aqui, sabe, com aquela coisa, será que é para eu começar alguma coisa e tal? Aí no final do ano, me deu um insight, eu falei, Jimmy, eu vou começar. Eu preciso dar um passo, mesmo se não der certo, eu vou dar esse passo. E se for da vontade de Deus, vai prosperar. Se não for, Ele vai fechar as portas. Mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair dessa zona de conforto e fazer alguma coisa. Vamos para São Paulo. E vamos comprar as coisas que eu preciso para montar minha lojinha online e vamos. Dele, vamos. Fechou. Tamo junto. Vamos, é isso mesmo, você tem que fazer. E me apoiou e tal. E minha família. Eu cheguei no começo do ano, acho que era o dia 3 ou 4, por aí. Cheguei na mesa assim, falei, mãe, eu tô querendo ir para São Paulo, comprar as coisas para eu montar uma lojinha de colar, de acessórios e tal. E eu tô querendo ir. Vai ser bate e volta, tal. Dela, sério? Eu também tô querendo ir. Eu também tô querendo, eu quero... Vamos, eu falei assim, vamos. Só que assim, o Jimmy vai começar a trabalhar segunda-feira, tem que ser amanhã. Daí ela falou assim, então tá, vamos. E aí eu cheguei em casa, aquele dia foi doideira, assim. Eu cheguei em casa, a gente mal descansou, 11 horas da noite a gente estava lá na minha mãe. A gente foi, passou a noite inteira viajando, porque a gente precisava chegar cedo, né, para passar o dia comprando. E a gente foi, eu comprei um monte de coisa e tal, não sei o quê. E aí voltei, assim, daí a gente voltou, eu falei, nossa, Jimmy, será que era isso mesmo? A gente veio, comprou todas essas coisas, isso não é certo e tal. Não, mas amém. Criei que era um passo que eu estava dando, era o único passo que eu poderia dar naquele momento, que eu conseguia dar. Não tinha mais outra possibilidade, eu não via outra possibilidade, era um passo que eu resolvi dar. E aí dei e tal. Cheguei aqui, comecei a divulgar, o pessoal me ajudou a divulgar e tal. E foi uma bênção, eu vendi vários colares, vários acessórios e tal. E fazendo tal, já planejando outra viagem. Eis que aparece lá no diário, resultado de um concurso que eu fiz em 2016. 2015, gente. Me chamando para o concurso da prefeitura. Deus, Jesus, e agora? E eu fiz esse concurso, gente, só pela graça. No dia eu nem queria ter ido na prova. E eu fiz, e eu fui chamada. Eu falei, Deus, Jimmy, agora que eu abri a lojinha e tal. Mas bora, né? Concurso, tamo aí, né? Vamos. Aí, beleza. Comecei a agitar. Um monte de exame, um monte de documentação, tudo para fazer. Aí, nesse processo, eu estava fazendo todos os exames, era 300 exames, juntando vários. Eu tive que mudar meu nome, não tinha mudado até hoje meu nome de casada. Mudei, agora está no nome de casada, a identidade. Mudei toda a documentação, tudo. Tô quase... Eu ia entregar tudo, acho que no sábado, por aí. Numa quarta-feira, terça-feira, não sei, eu estava olhando meu e-mail, aí chegou um e-mail lá... Exército Brasileiro convoca para uma nova chamada para oficiais temporários, não sei o que, não sei o que. Eu olhei assim, eu nem lembrava que eu tinha feito uma inscrição ano passado para oficial temporário. E aí eu olhei aquilo e falei assim, nossa, deve ser do Jimmy, porque ele tinha feito um de analista militar, né? Eu falei assim, nossa, deve ser do Jimmy, eu vou mandar para ele. Aí quando eu estava fechando, eu vi lá português e inglês, letras português e inglês. Eu falei assim, gente, o que é isso?
Aí a incredulidade foi tanta que eu falei assim, aí eu olhei, daí eu lembrei que eu tinha feito essa inscrição ano passado, que era uma inscrição, você colocava seus títulos, colocava seus dados e tal. E aí eu lembrei, eu falei assim, nossa, nem vou abrir isso aqui, porque eu fiquei em 30º tanto, nem vou abrir. Já estava fechando, disse, não, vou abrir, vai aqui, né? Aí quando eu abri o documento, eu estava em 5º lugar dessa chamada. Eu não sei como, não sei, foi Deus. E aí estava em 5º lugar. Eu falei, Deus, você só pode estar abrindo de brincadeira com a minha cara. Eu acabei de abrir uma lojinha, acabei de ser chamada para o concurso da prefeitura e agora do exército. Como assim, Deus? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí eu falei, meu Deus, na hora tirei o print da tela e mandei pro Jimmy. Daí o Jimmy olhou com uma carinha assim, fez uma carinha no WhatsApp. Falei, eu não sei, estão chamando para fazer essa nova chamada. Agora eu não sei o que a gente faz. Se eu vou, se eu não vou. Agora eu estou com esse concurso, estou com a lojinha, não sei o que eu faço. Daí ele também, a gente ficou assim, não, vamos mandar. Vamos juntar tudo a documentação. Já estava na correria, juntando um monte de documentação. Vamos juntar essa documentação. Juntamos toda a documentação. Juntamos toda a documentação do processo seletivo do Exército, né? Um monte de exame também para fazer. E assim, do Exército eram algumas etapas também. A primeira era a inscrição, que eu já tinha feito. A segunda era a entrega de documentação. A terceira era a entrevista. Eles iam conferir se tudo que você falou era verdade. A quarta era um exame de conhecimento. E a quinta era de aptidão física. E a sexta era teste físico. É isso mesmo. E aí eu falei, Deus, aí eu lembrei, né, daquilo que eu fiz no mestrado. Falei assim, olha, eu vou fazer de novo isso aí. Falei, se eu passar dessa fase, então quer dizer... Mas eu estava com, assim, a entrega de documentação, gente, não tinha o que fazer. Eu ia entregar a entrevista também, tinha a minha pontuação lá. Era a pontuação, eu não tenho experiência de serviço e nesses exames conta muito experiência, né? Porque são professores, eu vou ser professora. Uma das minhas funções lá é ser professora. E conta muito, e eu não tinha experiência nenhuma. Até que quando eu entreguei meu CNIS, ela falou assim, o CNIS está errado. Eu falei assim, mas foi o que ela me deu. Mas cadê a sua ficha de carteira de trabalho e trabalho? Eu falei assim, moça, eu olhei para a cara dela e falei, moça, eu nunca trabalhei. Não tem nada no meu CNIS, eu nunca recolhi nada, não tem nada. Ela ficou olhando assim. Aí eu falei assim, o que eu tenho são meus diplomas. E aí, enfim, aconteceu que eu fui para primeiro lugar. De 5º lugar, eu fui para primeiro lugar. Aí fui para a prova de aptidão física. Um bilhetinho, mais 5 minutos. Fui para a prova de aptidão física. Passei, deu tudo certo meus exames. Aí fui para a prova de conhecimento, gente. A prova de conhecimento, eu falei, Deus, se eu passar nessa prova, é porque o Senhor mexe comigo. É porque o Senhor quer que eu entre lá. Porque eu não tenho condições nenhuma. Eles já estavam fazendo essa chamada, porque eles já tinham feito umas 4 chamadas na minha frente, umas 3 chamadas na minha frente. E os candidatos chegavam na prova de conhecimento e reprovavam. De tão tenso que é. Eu falei, Deus, você está de brincadeira comigo, você não vai fazer eu passar por isso. Aí fui. Você pegava o tema na quarta-feira, na quinta-feira você dava aula. Então, tinha um dia para você preparar a sua aula, preparar plano de aula, preparar tudo e no outro dia dar a sua aula. E era assim, tinha as turmas, você sorteava o tema e aí você pegava um tema lá, por exemplo, um tema comum que você trabalha na 8ª série e também trabalha no ensino médio. Se você pegasse a 8ª série ou o ensino médio, você tinha que dar específico para aquela série. Então, você não podia dar um conteúdo de português, mas de uma forma, assim, do ensino médio para a 8ª série. Você tinha que ser específico. E daí, beleza, no dia da prova de conhecimento, aí sorteou os temas, eu estudei, fiquei até 3, 4 horas da manhã estudando, preparando aula e tal. Falei, Deus, cheguei lá, falei, meu Deus do céu, lá no colégio militar, todo enfardado. Entrei na sala. Na sala tinha um coronel, a coordenadora de disciplina e o outro eu nem sei o que era. Só coisa básica, assim, né?
Aí eu entrei assim, deu bom dia deles, olharam pra minha cara, bom dia. Eu, tá. Aí eu falei assim, ele falou assim, você pode organizar suas coisas e aí quando você estiver pronta a gente vai começar a cronometrar o tempo. Aí eu falei, tudo bem. Aí fui lá com o pendrive. Fui lá, coloquei o pendrive, coloquei as coisas, tudo. Aí eu não quero falar que eu tô pronta, não quero falar que eu tô pronta. Eu acho que eu tô pronta. Ele, tudo bem, vamos começar a cronometrar. Aí, gente, eu tinha que fingir que tinha uma sala cheia. Eles não podiam interagir comigo. Eles eram surdo-mudo. Eu olhava, tipo assim, quando você tá, por exemplo, eu tô pregando aqui, eu olho pro Jimmy e ele faz assim, né? Pra dar uma força, né? Lá, a gente olhava pra cara deles, eles faziam assim. Eu olhava assim, então, é isso, isso e dele. Olhavam pro chão, porque eles não podiam ter reação nenhuma. Então você sai da aula sem saber se você falou um monte de asneiro, um monte de besteira, ou se você deu uma boa aula. E aí tá, né? E depois, aí eu falei tudo, tinha que ser 30 minutos gravado. Não, tinha que ser até 30 minutos. Eu não podia falar nem menos demais, nem muito. Eu fiz em 28, cronometrando, mas eu fiz em 28 minutos. No sufoco, assim, né? Daí eu falei assim, muito obrigada, a próxima aula a gente continua. A próxima aula a gente continua o conteúdo e tal, a gente se aprofunda mais e tal. E beleza, deu. Obrigada, daí ele. Muito obrigada. Daí, tipo assim, não vai falar se eu fui bem, se eu não fui. E aí ele, pode pegar suas coisas e pode desmontar seu material e tal. Sim, senhor. Aí fui lá, desmontei. Daí que ele começou a conversar comigo, falar, perguntar onde eu tinha me formado e tal. E só. Aí saí da sala dele, até mais e tal. Eu falei, cara, sem chance de eu passar nisso aqui. E aí eu passei, gente. Passei, fui. Tinham 5 meninas que fizeram a prova. 3 foram consideradas inaptas e 2 só foram consideradas aptas. E eu tava, como eu estava em primeiro lugar, a vaga era minha, né? E aí eu entrei. E aí tinha o teste físico. E Deus, ele prova a gente até a última gota, né? Ele é desse jeito. E aí, tinha o teste físico. Eu falei, agora o teste físico, né? Eu estava mais preocupada com a prova de conhecimento e eu estava numa correria lascada, não tinha tempo para correr, tinha que correr, fazer abdominal e flexão. Flexão eu nunca fiz na minha vida, nunca tinha feito na minha vida. Como que eu ia conseguir fazer flexão para passar no bendito teste físico? Aí fui treinar a corrida, né? Lá morrendo, chegava 12 minutos, tinha que fazer só 1.600 metros, gente. E eu chegava morrendo, quase desfalecendo para fazer em 12 minutos. E daí abdominal fazia de boa, mas flexão não saía. E daí até saía tudo, eu fiquei meio tranquila. Quando foi um dia antes da prova, 2 dias antes da prova, eu fui lá para a academia, lá do prédio, fui treinar com o Jimmy. Gente, eu não consegui fazer uma flexão. E começou a me dar desespero. Eu falei, Jimmy, eu não vou passar. Cara, eu não acredito que eu passei em todas as fases na prova de conhecimento, eu não vou passar nesse teste físico. E aí eu chorei, desesperei, falei, pai, meu pai é militar, né? Eu não vou passar. Daí ele fazia, é fácil, não sei o quê. Eu falei assim, mas eu não consigo fazer isso. E aí, daí eu fui. Fui lá, fiz o abdominal tranquilo. Quando eu fui fazer a flexão, todas as fases tinham 2 chances. Você podia fazer... Tipo, se você não conseguisse fazer o abdominal e a flexão, daí passava 1 hora, você fazia de novo para tentar. E a corrida, se você não conseguia fazer num dia, você fazia no outro. Aí eu fui, fiz o abdominal, tudo. Quando eu fui fazer a flexão, gente, na primeira eu já não consegui. E aí, eu já levantei chorando, né? Não vou conseguir, não é possível, Deus, que o Senhor me fez chegar até aqui para me reprovar nesse teste físico. Não acredito que o Senhor fez isso comigo. E eu pedi tanto pro Senhor, não sei o que lá, só chorando, né? Você não consegue se acalmar. E aí eu falei, cara, eu tô ferrada. E as meninas lá, não, Fer, aqui, ó, tenta aqui, não sei o quê. E meu braço já estava esgotado, porque você imagina, você fica repetindo o negócio, você já não sabe fazer. Aí que eu não conseguia fazer mesmo, aí eu não tinha força nem pra... Eu já caía. E daí, bem na hora o Jimmy chegou lá, bem na hora que eu estava assim, na grade, chorando, e ele chegou, coitado, só para desesperar, né? Eu não passei na primeira fase.
calma, amor, calma. Ele fingindo calma, né? Diz que ele foi o caminho inteiro orando, falando em línguas, falando, Deus, pelo amor de Deus, passa essa menina. Não acredito que essa menina vai reprovar nessa flexão, não acredito. Ai, Deus, ó, é muita aprovação. E aí, daí eu, cara, e outra menina também não conseguiu. E um tapa na minha cara, né? Ela olhou para mim e falou assim, calma, eu não sei qual que é a sua fé, né? Mas eu creio muito na vontade de Deus, eu creio muito no propósito de Deus para nossa vida. E assim, se não for para ser, não vai ser. E se for para ser, vai ser, entendeu? Eu creio muito. Ninguém sabe o que eu passei para chegar até aqui e tal. Começou a contar a história dela. Daí eu me segurando, assim, eu falando, cara, eu que devia estar falando tudo isso para essa menina e é ela que está falando para mim. Que vergonha, que crentinha que eu sou, né? Eu que devia estar ajudando a menina e ela que estava me ajudando. Falando, não, calma. A gente tem que crer, cara. A gente tem que crer na vontade de Deus e tal. E ela falou assim, eu não estou indo mais na igreja, eu não estou indo muito na igreja, mas eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. Então eu olhei assim e falei, nossa, cara, que vergonha. Daí eu, é verdade, né? É verdade, vontade de Deus, né? Vontade de Deus. Aí tá, né? Daí, beleza. Daí passou uma hora, foi pra fazer de novo, né? Daí ela, quer ir primeiro? Eu olhei pra ela, na verdade não. Daí ela foi. Gente, ela não conseguiu fazer, ela reprovou. Ela foi, ela falou assim, olha, eu vou fazer do jeito que eu consigo. Ela tinha feito uma bariátrica, tinha recente operado a barriga para fazer recuperação. E ela tinha conseguido chegar ali. E ela falou, cara, só de eu ter conseguido chegar aqui, eu já sou uma guerreira. Eu já provei para mim mesmo que eu posso, sabe? Que Deus está me dirigindo. E, na verdade, ela ia acabar... Todo mundo estava falando que era melhor ela ficar mesmo. Ela já era empregada, com carteira assinada, ganhava super bem. Ela estava entrando para sargento, não era nem para oficial. E, tipo assim, Deus sabe, né, de todas as coisas. Mas, enfim, aí eu fui fazer. Depois ela reprovou, eu falei assim, pronto, né? Só falta eu reprovar. Aí eles concluem ali. Aí eu falei, respirei fundo, falei, Espírito Santo, é nóis, não tenho mais o que fazer, eu não consigo fazer. Aí eu fui um pouquinho, falei assim, olha, eu vou fazer aqui, vocês veem se vocês vão se tá certo. Não conta ainda, só deixa eu treinar. E não conta. Aí eu fui fazendo. Dele, olha, não é que tá errado, mas o seu cotovelo tem que passar aqui, gente. Você acha que eu ia conseguir passar o cotovelo aqui? Aí ele falou assim, junta um pouco mais o braço, que isso aqui. Aí eu, mas moça, eu não consigo, se eu conseguisse juntar, eu já tinha passado na primeira. Aí eu fui lá, juntei um pouquinho e fiz. Aí ele falou assim eu conto. Aí quando eu levantei, eu falei assim, então pode contar. Aí eu fui e fiz. Ele, porque assim, eles vão contando, né? Se eles pararem de contar, é porque não tá valendo. Então eles, 1, 2, aí você faz lá, 3 que não valem, eles não contam. Ele, 1, 2, podia fazer 6, 3, 4, 5, deu, gente, mais uma 6, aí falou 6, eu falei assim, pronto, passei, né? Aí, tá, tudo bem, pode levantar. Daí ele colocou lá, né, o dela inapto, daí colocou lá, 6, apta. Cara, quando eu vi apta, falei, Deus, eu não tô acreditando, era pra eu ter reprovado nisso. E aí, depois parando, né, depois que passou o nervoso, eu entendi. Falei, Deus me mostrando claramente, eu podia muito bem ter conseguido na primeira vez. Deus não foi o mesmo. Eu não conseguia fazer de qualquer jeito, nem na primeira nem na segunda. Deus podia ter me ajudado e eu ter feito na primeira. Mas Ele me provando até o último segundo que não era porque não era a minha força, não era porque eu queria, não era porque é a minha capacidade, não era porque era do meu jeito, mas era porque Ele que queria me colocar lá, era Ele que estava abrindo as portas para que eu desfrutasse disso, entendeu? E aí eu entendi, eu falei, Deus, então melhor ainda, porque eu sei que eu não vou estar sozinha nesse negócio, é porque o Senhor quer mesmo, porque não era para eu ter passado já em nenhuma dessas fases. E eu fui aprovada, depois fiz a corrida, fiz até num tempo legal e fui aprovada. E daí eu falei, amor, e aí? Esse mesmo? Tinha que decidir se eu ia continuar no município, se eu ia assumir esse. Mas assim, as pessoas com quem eu conversei e a direção que Deus colocou no meu coração é que eu
Se Ele me fez passar por todo esse processo e eu consegui, então era porque era mesmo para eu entrar lá dentro. E sabe, eu nem estou preocupada, porque é um processo seletivo, é para oficial temporário. E eu não estou preocupada quanto tempo que eu vou ficar lá, porque eu posso ser mandada daqui 3 meses, como eu posso ficar 8 anos. Mas só de saber que foi Deus que me colocou lá, sabe? Que não foi pelas minhas forças, não foi porque eu estudei muito. Claro que eu me esforcei, eu dei aquele passo. Eu dei aquele passo de fé, eu obedeci a voz dele. E ele me fez colher esse passo que eu dei, esse passo tão minúsculo, porque é assim que ele faz. Às vezes a gente quer dar passos grandiosos. Nossa, eu quero fazer isso. Nossa, a porta vai se abrir. E não. A gente dá um passinho. Pra gente é tão... Nossa, vai abrir uma lojinha de colar, gente. Quando que na minha cabeça passava que abrir uma lojinha de colar ia me abrir uma porta para entrar como oficial do Exército? Jamais na minha cabeça se passou isso, entendeu? E eu dei esse passo de fé e Deus abriu essa porta para mim. E eu entrei, eu pedi a exoneração do município, entrei lá. E eu quero falar uma coisa para vocês. Não está sendo fácil. Já conversei bastante com o Neto ali, com o pessoal que é do Exército. E assim, gente, não é fácil. É um mundo completamente paralelo ao nosso, assim, tipo, é outro mundo. Você entra lá, é permissão para entrar, permissão para sair, permissão para almoçar, permissão para falar, permissão para tudo. O pessoal até dá risada de mim, né? Que eu fico imitando lá as coisas que eu faço. E é um mundo completamente diferente. Assim, eu vou trabalhar muito, porque o município ia ser, tipo, 20 horas. Eu ia dar minha aula, ia para casa. Lá é completamente, colégio militar é completamente diferente de qualquer outro colégio, assim, em relação à avaliação, em relação à rotina de trabalho. Lá, ser professora é uma das minhas funções. Então, eu sou professora, mas eu sou oficial do Exército. Então, eu tenho que tirar serviço, eu tenho que fazer tudo que um militar faz, eu tenho que fazer. E tudo isso, tudo junto e misturado, de uma vez só. Um monte de missão, um monte de sindicância, um monte de coisa, um monte de aula para preparar, um monte de coisa. Então, às vezes a gente acha que, nossa, Deus vai abrir a porta do emprego perfeito para mim, eu vou entrar e vai ser 100%. Mas não, às vezes a porta que Ele vai te abrir vai ser só o começo e vai ser ainda mais difícil. E você vai ter que... Mas se Ele já te provou lá no começo que foi Ele que entrou com você nessa porta, que foi Ele que te direcionou, então você pode caminhar confiante que é Ele que vai te sustentar lá dentro, que é Ele que vai te sustentar num casamento que você está entrando de acordo com a vontade dEle, num emprego que você está entrando ou que você quer entrar, sabe? A gente tem que aprender a se entregar e a confiar no Senhor. E para terminar, se eu fosse assim, dar uns conselhos práticos, eu anotei algumas coisas aqui, eu falaria para vocês e falo para mim, porque eu ainda estou num processo, né? Um processo de aprendizagem, e todas essas coisas que eu falei para vocês ainda é muito difícil para eu colocar em prática. Eu tenho que me forçar o tempo todo, tenho que forçar mesmo, dar passos de fé. Então, se eu fosse aconselhar, assim, de forma geral, assim, se eu fosse falar sobre o que esse processo me ensinou e o que eu tenho aprendido de tudo isso, plante intencionalmente aquilo que você quer colher amanhã. Então, não importa o sacrifício que você tenha que pagar, não importa, sabe? Saia do comodismo, saia da sua zona de conforto. Para de pensar que você não é capaz, que você não nasceu para isso, que... Gente, se a gente está no centro da vontade de Deus, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas. Pode ser o sonho mais alto que você fala, nossa, inatingível. Se você está no centro da vontade de Deus, se é isso que Ele tem para a sua vida, você vai conseguir. Mas você tem que entender que é a base de muito trabalho, muito esforço, muitos passos de fé. Não vai acontecer você estando parado esperando cair do céu. Não, Deus vem com o sobrenatural, mas você tem que fazer o natural, você tem que fazer a sua parte. E uma referência, não é para isso que eu estou falando, uma referência bíblica. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Está lá em Eclesiastes 11:6. Então, de manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão. Tem outras versões que falam não repouse a tua mão. Então, não pare de persistir. Se não deu certo de manhã, à tarde pode dar.
Se você lançou uma semente hoje, por exemplo, a pedra angular, que é o nome da minha lojinha, quem quiser me seguir lá, eu não sei, eu plantei. Se ela vai frutificar, se ela vai continuar, aí é com Deus. Mas eu fiz a minha parte, eu plantei. E eu plantei várias outras sementes. E algumas estão frutificando hoje. Outras não. Talvez a pedra angular fique estacionada por um tempo, mas depois, quem sabe? Então, semeia a tua semente de manhã e não repouses a tua mão à tarde. Continua persistindo, perseverando naquilo que Deus colocou na tua mão, nos propósitos de Deus para a sua vida, naquilo que você quer. Se não conseguiu passar num concurso hoje, estuda, você vai passar amanhã. Se não conseguiu juntar um dinheirinho para casar, né, Renata? Não conseguiu juntar, mês que vem você vai conseguir, Deus vai abrir uma porta, né? Deus vai te dar o dinheiro necessário para você casar, para você, sei lá, construir uma casa, sei lá qual que é o seu sonho. Mas lá na palavra de Deus não diz também que as aves não semeiam, nem colhem, e mesmo assim Deus dá o sustento, que dirá nós, que somos bem mais importantes. Então, quer dizer que eu não preciso semear, que eu não preciso plantar, que vai cair do céu? Claro que não. Claro que não, que nem o coronel diz lá. Claro que não. Claro que não. A palavra de Deus fala que se as aves que nem plantam, nem semeiam, nem colhem, elas têm o sustento, que dirá vocês que conseguem plantar e que conseguem colher? Que dirá vocês e que dirá vocês que são muito mais preciosos para mim do que as aves? Então, trabalhe, seja intencional naquilo que você quer, sabe? Se você planeja um futuro, se você vislumbra um futuro, comece a plantar hoje aquilo que você quer viver no seu futuro. E aí, uma das coisas também muito importantes, que não basta a gente também só fazer e plantar sem a graça de Deus, sem o sustento e o provimento dele. Uma coisa que eu li e que chamou muita atenção, um texto que o Luciano Subirá escreveu. Ele fala assim: a falta de trabalho, ou seja, a falta de ação, a falta de vontade de fazer as coisas, impede o fluir da provisão quando ela está ligada à negligência. Então, Deus só cessa a provisão quando você é negligente e não faz a sua parte. Aí Deus não vai prover. Você tem que fazer a sua parte. Mas não no caso da impossibilidade. Então, por exemplo, a minha parte era dar um passo de fé. Isso eu não podia negligenciar. Se eu não estava fazendo isso, e a provisão, Deus estava esperando eu fazer a minha parte para Ele dar a provisão. E eu não estava fazendo, eu estava negligenciando. A partir do momento que eu dei o passo de fé, e aí eu não fui mais negligente com a minha situação, e eu fui em busca daquilo que eu queria e que Deus queria para mim, aí Deus veio com a provisão. Então não foi negligência. E aí Deus veio com a provisão e fez o impossível. Porque eu dei o passo de fé, mas na minha cabeça, sim, era impossível para eu entrar no exército hoje, né? Sem um concurso, sem nada. E eu entrei. Então, a falta de trabalho impede o fluir da provisão quando está ligada à negligência, não à impossibilidade. A graça de Deus pode nos levar mais longe que o nosso esforço, mas isso não significa que não precisamos trabalhar. Então, a gente trabalha, se esforça, faz a nossa parte, e a graça de Deus, ela supera todos os nossos resultados, ela supera os nossos esforços. Entendeu? Então, essas coisas têm que estar aliadas. Tanto você fazer a sua parte, e aí Deus vem com a graça e faz o impossível, faz aquilo que você não pode fazer. Mas o que você pode fazer, não negligencie. E todas as nossas atitudes são sementes. Tudo que você faz, tudo, seja intencional em tudo. Se você quer ser uma boa pessoa, plante sementes. Seja generoso com seu colega, seja educado, seja uma pessoa gentil. Se você quer um futuro profissional, se esforça hoje, vai atrás dos seus sonhos, comece a plantar sementes, mesmo que você não veja possibilidades, mesmo que pareça impossível aos seus olhos, mas plante, faça alguma coisa, haja. Eu falo assim, com tanta... assim, por favor, porque eu fiquei muito tempo parada, sem conseguir sair do meu lugar, sem conseguir travada, sem conseguir dar um passo. E a partir do momento que eu dei um simples passo, parece que o meu destino foi destravado de uma maneira, assim...
Quando eu dei um simples passo em direção, assim, um simples passo que eu nem sabia onde ia dar, Deus veio e escancarou assim, um monte de portas que eu nem imaginava que um dia podiam ser abertas para mim. Não deixe de plantar. Plante, plante, e a colheita é certa. Tanto para as coisas ruins quanto para as coisas boas. Se você tem plantado aquilo que você quer viver amanhã, então amém, você vai viver esse futuro que você está planejando. E para terminar, eu queria ler, quando eu comecei a estudar sobre semeadura, eu li uma frase que tem tudo a ver com todas as coisas que eu falei aqui, com o meu testemunho. E diz assim: queremos bons frutos, bons resultados em todas as áreas da vida, mas nem sempre valorizamos as sementes. A gente quer bons resultados, mas a gente não valoriza as sementes que a gente precisa jogar. Lutamos com as consequências por termos sido pouco atenciosos com as causas. Então a consequência ela vem. Se você foi pouco atencioso com aquilo que provocou aquela consequência, se desejamos grandes realizações, não podemos desvalorizar os começos humildes. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito, que foi o que aconteceu com aqueles dois, que deram o passo, multiplicaram aquilo que foi colocado na mão deles, mas aquele outro não teve a mesma recompensa, né? Porque ele não deu o passo que ele precisava dar de fé. Amém? E esse foi o meu testemunho. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. Eu sei aquela oração, tudo desde o começo, né? A Nai falando que Deus falou ao coração dela sobre entrega, sobre renúncia, sobre você se entregar para Deus. Os louvores, a Kézia, né, ministrou sobre o amor, sobre sermos amados por Deus. E todas as coisas, elas, até a nossa entrega, tudo, ela só é possível porque Ele nos amou, porque Ele já pagou todos os preços por nós. Ele pagou o preço, né? O preço de sangue por nós, para que hoje nós vivêssemos de forma plena. Ele não quer uma vida mais ou menos para você. Ele não quer uma vida mais ou menos para mim. Eu estava vivendo a minha pior versão. Eu não estava sendo nem 10% daquilo que eu poderia ser em Deus. Não, nossa, eu sou grandes coisas. Não, longe de mim. Mas Deus tem vida abundante, Deus tem vida plena para você. Deus tem vida completa, integral, não vai faltar nada, sabe? E muitas vezes a gente se contenta com mesquinharia, com esmola. A gente aceita viver 5% daquilo que a gente pode viver em Deus. A gente não deixa de viver, de ser aquilo que Ele sonhou para a gente, aquilo que Ele nos criou para ser. E eu estou nesse processo ainda, estou ministrando, estou falando para vocês, mas eu estou falando para mim também. Porque eu quero ser 100% aquilo que Ele sonhou para mim, que Ele planejou para mim. Vai ser difícil? Vai ser árduo? Vai doer? Vai doer. Mas eu não quero saber, eu quero saber que Deus está comigo, está me direcionando. E sabe, gente, não importa o que a gente passe nessa vida, um dia a gente vai trocar nossa cruz por uma coroa de glória, sabe? E é isso que importa. Então, que a gente possa viver de forma plena, confiando e nos entregando a Deus, sabe? Renunciando tudo que precisa ser renunciado e alinhando as nossas prioridades, né? Que é o nosso tema. Que as suas prioridades sejam as prioridades de Deus, porque assim eu tenho certeza que você vai viver também uma vida plena. E todas as músicas que eu compus, né? Que Deus me deu, e nesse processo Ele me deu esse presente de compor. Eu também nunca compus, não sou compositora, e sempre quis ser e nunca consegui. E nesse processo Deus me deu esse presente. Deus dá presentes, Deus dá coisas para nós que nós nem imaginamos, num processo às vezes tão doloroso. E uma das últimas músicas, inclusive, foi do congresso passado. Você consegue tocar? Só o coro. É alto, né? Porque eu fiz para o soprano cantar, não para mim, né? Mas tudo bem. Uma das últimas músicas que eu fiz foi essa, que a gente cantou no congresso ano passado. Vamos cantar, né? Quem é do coral sabe. Renuncio o controle de tudo.
quão perfeita é a tua vontade, quão falível a minha é. O sentido de viver encontrei naquilo que meus olhos não podem ver. A luz da eternidade caminho até um dia o lar eterno chegar. Um dia minha cruz almejo trocar, até um dia o lar eterno chegar. Um dia minha cruz almejo trocar. Amém. Me atraiu, me alcançou, me